Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Eu agradeço pela comunhão e conectividade com todos os meus irmãos, o carinho desde o início que eu comecei o meu canal. Agradeço a todos os novos inscritos que compõem essa grande família formada através do canal Danilo Sérgio. Continue se inscrevendo, dando a oportunidade do meu conteúdo também ter um pequeno espaço no YouTube. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Logicamente, meus amigos, eu venho nessa manhã dando uma satisfação por ontem, satisfação essa que eu dei pela manhã também, para quem vê o conteúdo que eu leio da Bíblia todas as manhãs, né? Mas certamente ontem eu tive alguns problemas com o meu provedor de internet, não consegui estar presente seguindo as atualizações do dia, mas cá estou, como dizia minha vozinha portuguesa, cá estou, menino, e aqui estou para todos os meus amigos que têm empatia pelo conteúdo, pela minha pessoa, e é isso aí. O que eu pude colher, né, meus irmãos, de mais atual, seguindo essa sexta-feira, e já indo ao encontro nessa manhã de todas essas informações e também se aproximando da concretização do RVGCR, pois hoje percebo, existem muitas teorias, existem muitas formas de pensamento, algumas formas de pensamento até um pouco mais privilegiadas, com fontes de informação, e eu não sou nenhuma fonte de informação privilegiada, meus amigos, eu apenas corro atrás, faço minha diligência, minha humilde diligência, e se não vai ao encontro do que vocês pensam às vezes, me desculpem, mas todos nós caminhamos neste imenso oceano, como eu sempre brinco, e todos nós navegamos neste imenso oceano, através desse imenso barco, dessa imensa arca que nós estamos, porque nós, diferente de muitos naquela época, que não acreditaram em Noé, hoje nós acreditamos. E nós acreditamos no milagre muito maior do que naqueles tempos, né? Onde o milagre chegou a quem acreditou, chegou aos animais, e foi dado a eles a ordem também, e nós estamos fazendo parte dessa arca, porque nós acreditamos no milagre e acreditamos em algo muito maior do que a maioria das outras pessoas não acredita, né? E talvez sejamos contemplados e agraciados muito que breve, né, meus irmãos, por essa atitude nossa, porque muitos estão nesses projetos, sabem como eles funcionam e sabem que é uma questão gigantesca de organizações e acontecimentos e eventos. E muitos personagens hoje em dia tentam elucidar tudo isso. Eu sou só mais um deles. Me perdoe a minha humilde opinião, mas é o que eu posso conceber também, né? E a todos temos o direito do livre pensamento, da livre forma e de pensar e o livre arbítrio, né, meus irmãos? Vamos às notícias, então. Bem, vamos falar sobre onde estamos no ponto da inteligência e tendemos a voltar para o Iraque brevemente. Falamos sobre os detentores de títulos, então vamos fazer isso. E o que eu entendo sobre o que aconteceu no Iraque, embora não tenha sido apresentado aqui ainda para nós entendemos que eles fizeram o que disseram que fariam com seu governo. Eles têm o atual primeiro-ministro no cargo, eles vão manter, eu acho, por enquanto, de qualquer maneira, eles têm uma nova taxa que está fora e negociável, mas nós devemos ao Forex, e eu acho que será esta noite. Foi negociado no mercado, e quando os mercados abriram, os mercados na China e em outros mercados, sabemos também que o Iraque está pronto para seguir em frente, dizendo que não estão prestando atenção neste momento para o FMI e nem o Banco Mundial, e até a ONU está saindo. E então o Banco de Compensações Internacionais, nós o chamaremos, que está no controle, dizendo que será da melhor maneira possível.
Isso tudo é uma boa notícia e tenho certeza de que a soberania do Iraque está entrando em jogo, se ainda não foi liberada, como pensamos todos estes anos. Eles ainda estão fora das sanções da Organização das Nações Unidas e do capítulo 7 tão mencionado. Então, eu acredito que eles são soberanos e eles declararam isso antes e agora eles estão apenas esperando para divulgar essa taxa publicamente quando tudo estiver pronto para começar. Agora, vamos falar sobre os detentores de títulos. Descobri na tarde de ontem que os detentores de títulos fora dos Estados Unidos, e são fundos de títulos que foram liberados, em outras palavras, os detentores de títulos tiveram desde a tarde de ontem luz verde para acessar esses fundos. Isso aconteceu em Singapura, África do Sul, Emirados Árabes Unidos e em alguns outros países ainda não listados, mas não nas Américas e não nos Estados Unidos. Mas acho que está avançando para onde devemos ver os nossos detentores de títulos nos Estados Unidos, primeiramente, receberem seus e-mails, onde eles terão também sinal verde para mudarem um estágio de liquidez e ter acesso aos seus fundos. Eles obtendo acesso, isso é uma teoria, eles terão acesso a todos os seus fundos, mas estão limitados em quanto podem gastar nos 6 primeiros meses. Ainda está na casa dos bilhões, pelo que eu escuto. Não vai prejudicá-los também muito. É isso que pensamos que eles iriam receber, e isso está dado nestes e-mails que lhes dará acesso total. Agora, poderá acontecer? Sim, pode acontecer a qualquer momento. Ouço dizer que vai de leste para oeste e, pelo que vemos, está se movendo nessa direção para os detentores de títulos. Agora vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no centro de resgate. Ontem eles tiveram 3 teleconferências separadas. A primeira pela parte da manhã e a outra por parte do almoço. E a última chamada foi com um banco líder e durou cerca de 2 horas esta reunião. Agora não temos realmente nada que saiu dessas ligações, pois os bancos estão sendo muito bons em ficar quietos, mantendo essa informação em casa. A única coisa que sabemos é que os cronogramas foram criados aparentemente regionalmente por certos estados que são na região onde eles poderiam dizer na videoconferência qual era o cronograma e quando ia começar. Infelizmente não temos essa informação, não sabemos, e seria bom se tivéssemos, é claro, mas adivinha, eles não querem que nós saibamos. Tudo bem, sabemos que os bancos agora estão sobre novos NDAs, sabemos que eles estão ficando extremamente quietos, de boca fechada, e apenas temos que reconhecer isso. Essa é a próxima informação que vem de Texas Gold Depository. E nós temos um contato lá e está dizendo que você se lembra que falamos sobre o nível 4A e o nível 4B? E que o Wells Fargo se refere a simplesmente como nível 4? Eles não designam A e B como fazemos nós. Mas eles também falaram sobre. Falaram até sobre o nível 5, que esse é o termo que usa para o público em geral, que não faz parte do grupo da internet, faz parte das pessoas que não sabem ou não aceitaram esse processo. O que acontece é que todos não estão prestando atenção. Não estamos observando. Eles não estão ouvindo as chamadas. Essas pessoas que foram presenteadas ou compraram moedas há muito tempo, colocaram em uma gaveta e esqueceram essencialmente. Devem começar a partir do mês que vem. Quando começaríamos nós? A resposta é, de acordo com a fonte, podemos ir 2 maneiras diferentes para olhar isso. Eles precisam começar o mais rápido possível para nós, e também ouvimos que o termo disso poderia ser a qualquer segundo a partir de hoje.
Ambos sugerem uma proximidade, um tempo, obviamente. Isso pode acontecer a qualquer segundo. Se levarmos isso literalmente, isso significa que pode acontecer a qualquer segundo, exatamente. Aqui estamos nessa grande chamada. Eu ainda não tenho as notificações. Não tenho nenhum e-mail enviado. Mas tenho a esperança de que essas notificações possam vir a qualquer segundo. Não significa que definitivamente virão, mas significa que estou alinhado até onde eu posso ser notificado. Talvez sejamos notificados amanhã. Talvez não comecemos as trocas até essa próxima semana. Quem sabe? O processo precisa ao menos iniciar para saber quando terminar. Então vamos ver se recebo mais informações ou não antes de nossas ligações. É o que podemos fazer. Então, temos a proximidade dos detentores de títulos, que sim, já começaram a ser pagos, mas em outros países, e quando digo sendo pagos, eles podem estar sim tendo acesso aos seus fundos. Temos nosso pessoal nos Estados Unidos monitorando o que está esperando. Fui informado de que teria acesso aos fundos recentemente. Isso não aconteceu. Infelizmente, eles estão esperando isso também, assim como todos nós. E eu realmente acho que estamos nos preparando para toda essa largada. Talvez não seja exatamente a mesma hora para todos, como sempre ouvimos falar, mas será próximo disso. Os detentores de títulos que ainda não receberam luz verde para ter acesso aos seus fundos estão sendo informados de que em breve poderão ver esses fundos em suas contas pelos centros bancários e pelo próprio QFS, mas não poderão tocá-los ainda. Então, isso está chegando para eles, acredito. Isso está tomando grande proporção do nível 4A e B, que também está chegando para nós, e eles manterão isso a partir dos dias 22 ou 23, é um plano pelo que eu ouvi, e obviamente veremos se eles poderão mudar ou não essa data. Isso não é para empurrar o público, e sim para informar que eu acredito que a grande diferença de tudo é que muitas coisas acontecem nos bastidores. Eu acredito que o United States Note, nós ainda não temos isso confirmado, como sendo disponível e negociável. Nós pensamos que seria, mas não tenho isso confirmado. E a parte do problema pode ter sido uma chamada dessa reunião de emergência do Federal Reserve que aconteceu ontem. Acredito que aquela reunião de emergência foi uma oportunidade para remover certas pessoas dessa organização, e acredito que foi bem sucedida e eles fizeram isso. Estamos ansiosos para avançar com isso e acredito que estamos bem em cima disso. Espero, e me disseram que essa semana ainda é muito boa. Então, veremos como isso se manifesta. Bom, meus amigos, certamente essas foram as informações mais assertivas que eu pude colher dentre toda essa diligência e dentre todas essas formas inclinadas de pensar sobre o RVGCR, e espero que possa estar de acordo com muitas informações que as pessoas escutam, porque é o que eu tenho que por mim que seja a realidade. E se não estiver, meus amigos, me desculpem, mas é assim que eu resolvi entender essas informações através desses contatos que eu fiz e que estão na internet através de alguns provedores. E também tenho os meus contatos favoritos na questão do RVGCR, por questão de conhecer até mais do que simplesmente a internet. Mas crença é uma coisa que nós temos que
maturar, né? Nós temos que compreender, nós temos que a cada dia ver e se é aquilo que nós resolvemos nos apegar. Porque eu tenho todo esse processo como um grande milagre de Deus, meus irmãos, que está sendo concebível nos dias de hoje. Eu acredito, através de todas essas informações, que nós vamos alcançar essa bênção. E não vai demorar, mas eu acredito que não vai demorar. Mas não sei o tempo, não pode se dizer o tempo. Em minha concepção, o sistema financeiro precisa se reformular, o mercado precisa ser tendenciado um pouco mais a CBDCs, porque assim haverá uma forma de existir uma blockchain em cada país se for a adoção mundial. Eu acredito que isso vá ao encontro de um grande estatuto, de algumas leis famosas das quais nós conhecemos, e acredito em todo esse processo, em todas essas pessoas que falam sobre esse processo, porque esse processo são vários eventos, vários eventos, meus irmãos. Mas nós esperançosamente e muito otimistas acreditamos no mês de fevereiro ainda, e 2022 para mim é o ano da vitória. Mas estaremos aqui sempre, né, meus irmãos? Eu gostaria de trazer aqui um outro texto. O computador quântico, a nova bússola moral da sociedade. Certamente alguns políticos pensam que estão acima daqueles a quem deveriam servir. O problema é muito aparente, que as eleições sempre são fraudadas para toda uma geração que pensa que os votos contam. Apenas a ideia surgiu com a classe dominante, que ainda se mantém no poder sobre nosso governo e o povo, e como sempre, uma caricatura que precisa ser consertada. Referente à América e o povo americano, tiveram sua república roubada deles no final dos anos 1800. Nós não vimos isso chegando. Acreditávamos que o país e seus fundadores haviam criado uma união que duraria. Eles tinham uma constituição que assegurava que Deus concedeu direitos inalienáveis que nenhuma forma de intrusão do governo poderia tirar de nós. Pinte-nos realmente de estúpidos ou pinte todos dormindo parecendo certos. Independente disso, é hora de acordar. Charlie Ward nos disse que transferiu dinheiro para indivíduos que estavam comprando eleições. E é exatamente o que as pessoas ricas fazem para se manter no poder. A Agência Central de Inteligência é aquela agência governamental que vem desestabilizando governos estrangeiros desde sempre, assumiu a responsabilidade de criar programas eleitorais nefastos para garantir que as eleições estrangeiras fossem vencidas pelo povo certo, que eles pudessem controlar os subornos e extorsões. Isso deixa doente por nosso governo estar envolvidos com maus negócios em todo o mundo. Enquanto a CIA precisava que certos indivíduos dos Estados Unidos ganhassem uma eleição, eles conspiraram para criar uma máquina eleitoral que pudesse ser programada para garantir que a pessoa certa ganhasse a eleição. A inteligência militar mexeu com essas máquinas em 2016 e a eleição de 98% assegurada que iria para Clinton de alguma forma deixou Trump vencer. Os Illuminatis ficaram lívidos e prometeram nunca deixar isso acontecer novamente. Você não deixa os escravos escolherem quem são seus líderes. Com a palavra impeachment em todos os lábios e ódios em seu coração, eles lutaram contra a legitimidade da eleição e prometeram dar a volta por cima. O golpe começou antes mesmo de Trump tomar posse. A eleição de 2018 foi um teste para ver se a inteligência militar poderia reunir todas as evidências de que precisava. Com toda a fraude eleitoral revelada em 2018, Trump fez sua ordem executiva, que serve de base para a fraude eleitoral ser derrubada legalmente. Com milhares de etilistas e iluminatis arrogantes em todo o mundo, pensando que tinham tudo planejado, foram pegos com as mãos nas urnas. Centenas, talvez milhares de voos militares estão indo para o Gitmo com fraudadores de votos e presos.
Eles podem estar recebendo seus tribunais militares enquanto se dirigem. Uma vez lá, toda essa guerra e esses combatentes são considerados inimigos. O computador quântico pode penetrar em qualquer rede de computadores do mundo. Nada está isento dessa ferramenta bisbilhoteira que controla todas as fraudes, ganâncias e manipulações. Se 1 centavo dos 107 milhões for devolvido ao governador ou secretário, ou qualquer membro da família, ou pago por alguém, simplificado, será uma bússola moral. E entenderemos isso, e o QFS de propriedade estará lidando para um caminho muito difícil para essa pessoa. Ele pode denunciar toda vez que alguém fizer algo criminoso ou antiético. Deve ser o suficiente para qualquer um que esteja se opondo a esta máquina militar da aliança. Você não sabe o que está enfrentando. Os dias estão contados para todos eles e serão conhecidos. Os velhos gurus terão ido embora, e outro grupo de pessoas autorizadas da inteligência assumirá o controle e completará tudo isso. Finalmente teremos nosso dia e seguiremos em direção ao reset. Esta não é uma reflexão de forma alguma. Isso teve um fórum aberto e permitiu para que todos que quisessem entender e fizessem isso sem censurar as pessoas deste fórum, por disposição para assumir todos os riscos. Esses gurus pegam a carona e também há uma lista crescente daqueles que testemunharão toda essa verdade. O computador quântico e suas capacidades devem ser amplamente difundidas. Essa mudança na sociedade pressagia a nova era dourada da humanidade. O computador quântico é uma ferramenta útil contra aqueles que nos fariam mal. E continuamos vendo sorrisos enquanto outros repórteres mordem a poeira nos Estados Unidos. Bom, meus amigos, eu quis trazer essa nota porque o computador quântico, uma vez construído e tomando por parte todas as operações, né, que já estão fazendo essas comunicações, e acredito que a parte financeira será gestionada pelos satélites Starlink, né, através de toda essa computação quântica também, e será gestionado em órbita da Terra, é o que as notícias dizem, e esses provedores que eu dou credibilidade dizem também sobre toda essa reforma financeira. Nós temos que observar para ver se é isso mesmo que acontece, mas eu dou muita credibilidade à palavra deles, a toda a questão que diariamente eles buscam também a respeito dos pagamentos dos títulos históricos, desses pagamentos em cascata, das quais ainda não vemos e não tivemos a oportunidade de ver, nem ao mesmo as notificações oficiais, mas aos passos que isso for sendo construído e for sendo autorizado, toda essa inclusão de códigos e todos esses disparos de e-mails através dos servidores, eu acredito que mais e mais pessoas poderão testemunhar essa graça. Meus irmãos, é o que eu tenho para essa manhã, e como eu estava dizendo, só para terminar, essa leitura e todos os fatos que eu trouxe sobre o Trump e essas coisas, que eu também concordo que talvez a eleição tenha sido fraudada nos Estados Unidos, sim. Acredito que a atual governança esteja emperrando, sinceramente, é a minha humilde opinião, meus irmãos, acredito que a atual governança esteja emperrando essas formas de negociação e todas essas questões, e infelizmente temos que observar isso de perto também. Mas Trump fez um grande movimento na época e acredito que tenha sido injustiçado, e justamente por isso, por essa injustiça, que todo esse sistema quântico já vem sendo desenvolvido para fazer parte até dos sistemas de votação, dos sistemas financeiros e de vários outros sistemas para o mundo, né? Porque a computação vista da maneira quântica através desse computador é inimaginável e inconcebível ainda para todos nós. E quem quiser ter mais
informação sobre computadores quânticos. A IBM já lançou e tem alguns vídeos aí bem bacanas no YouTube, né? Que não foi eu que fiz, foram outras pessoas muito mais evoluídas até que o meu canal na questão de postar vídeo e tudo, e que falam sobre isso numa propriedade muito maior do que eu também, e falam sobre a computação quântica. Então vejam aí, meus irmãos, que também é o futuro da internet, do sistema financeiro, dos sistemas de votação, dos sistemas de documentação das pessoas. Espero que isso possa vir para o bem, né? Meus irmãos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. E quem quiser me dar o prazer e a honra da visita, seja sempre bem-vindo. O irmão fica muito feliz e te convida desde já, amado, meus amados. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau.